Primeiro exercício. O candelabro mostrado na figura ao lado possui massa de 50 kg. Determine a tração em cada um dos cabos mostrados. 1, 2, 3, tem 4 cabos, tá certo? Analisando aqui o exercício, vemos que nós temos dois pontos cruciais aqui, né, que é o ponto D e o ponto B. Então teremos que fazer dois DCLs. Começamos pelo ponto D ou B? Qual que você escolhe? Bom, no ponto D eu tenho já um valor aqui, né, que é o peso do candelabro. Eu posso achar essas duas trações. No ponto B eu não tenho essa tração, nem essa, aí eu não consigo resolver. Então tem que começar pelo ponto D. Vamos fazer então aqui o DCL, bota aqui o eixo X e Y aqui, esse 30 é igual a esse 30 aqui, 45 também é igual a esse 45 aqui, que são alternos internos, né? E aí você tem então a construção do DCL. É importante fazer o DCL porque numa prova eu percebo que você sabe o que você está fazendo, tá certo? Então está aqui o DCL, a força FCD, ângulo 30, a força FD, 45, e aqui o peso, que é 50 kg vezes a gravidade, tá certo? Bom, agora é só resolver as questões de equilíbrio. A soma das forças em x igual a zero e a soma das forças no eixo y igual a zero. Em x eu vou ter FCD cosseno 30 menos FBD cosseno 45. E no eixo y? No eixo y eu vou ter FCD seno, FBD seno, menos o peso, tá certo? Então aqui as duas equações, tá? E aqui, ó, mostra o que é o positivo aqui no resolução. O positivo em x é apontando para a direita, positivo em y apontando para cima, tá? E aí, resolvendo o sistema, né, isola aqui numa equação, joga na outra, dá um jeitinho, você encontra então os valores. Então, FCD aqui 359 e FDB 43977, tá? Então agora eu posso ir para o ponto B, porque essa corda eu conheço a tração dela. A tração dessa corda é 43977. Então eu posso aqui já montar o DCL com essas três cordas, TBA, TBC e TBD, tá certo? Montando o DCL, FAB aqui e 30 graus, não conheço, FBC aqui na horizontal, e FBD eu acabei de encontrar aqui em cima, tá certo? Faço a mesma coisa, soma as forças em X, que tem 3, em Y só tem 2, então eu vou começar por Y, porque daí eu já vou achar o FAB. Começando por Y, então, o FAB seno, menos esse cara aqui seno também, igual a zero, aqui já passo isso aqui para lá, passo o seno dividindo, eu tenho então o valor de FAB. Aí vou para o Y, que eu tenho FAB, para o X, né, cosseno de 30, FBC e FBD cosseno de 45. Essa aqui eu conheço, essa aqui também já conheço, e acho FBC, então. Deu 228 newtons, tá? Então eu tenho aqui 4 cordas, aqui estão as 4 respostas, né? CD, BD, AB e BC, tá certo? São os valores das trações, tá? Existe um outro tipo de exercício que fala assim, a tração máxima nos cabos é tanto. Qual é o máximo peso que eu posso colocar aqui? Tá? O que você faz? Você tem que, para resolver o exercício, tem que escolher um cabo para colocar o valor máximo. E qual o cabo? O cabo que é mais requisitado, tá? Nesse caso aqui, o cabo mais requisitado é o cabo AB. Então eu resolveria o exercício a partir daqui com a tração máxima no AB e acharia as outras trações e o peso disso aqui.
Aí você fala assim, professor, então eu tenho que escolher só um cabo para colocar o valor máximo? Mas se eu escolher errado, se você escolher errado, na hora de resolver, um dos cabos vai dar maior que o máximo. Aí você resolveu errado. Ah, mas se eu escolher de novo errado, você vai resolver de novo errado. Ou seja, se você escolher o cabo errado, algum dos outros cabos vai dar maior que o máximo, você tem que refazer. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer nesses casos. Tem que escolher um por um aí até dar certo, tá? Se você escolher o cabo certo, todas as trações vão dar menos que o máximo, tá certo? E aí você acha o peso máximo. Esse é um tipo de exercício que também aparece aí durante o livro, tá? No caso desse exercício aqui, ele é tranquilo, tá certo? Não tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, tá? É um parecido, né? Na figura ao lado, o balde pesa 50 libras, tá? Essas condições definem a tração em cada corda. Novamente aqui, eu tenho que começar aqui pelo ponto E, porque eu tenho aqui o peso do balde. Tá? Lembrando que libra já é peso, eu não preciso usar o valor da gravidade. Então, começa pelo ponto E, faço o DCL com 3 cabos, tá certo? Então aqui eu tenho o FEP, o FED e o peso aqui 50 libras, tá certo? Vamos resolver esse equilíbrio? Em X eu tenho cosseno 30 menos FEB 3 quintos, né? X 3 quintos. Em Y eu tenho FED seno, FEB 4 quintos e menos os 50 aqui. Tá? Então aqui, sisteminha, duas equações, duas incógnitas, isola numa, joga na outra e obtenho esses valores aqui. O FED 30,2 libras e o FEB 3,6 libras. Tá? Agora que eu tenho o FEB, eu posso ir para o ponto B, porque essa corda aqui eu já conheço a tração. Eu vou achar dessas outras duas, tá? Então vou lá para o FEB, ponto B. Aqui eu tenho a tração BA, aqui a tração BC, e esse aqui, FEB, eu já conheço, 43,6, tá? Tá aqui, uns 4 quintos. Como é que fica em X? Fica FBA, fica FBC cosseno e fica FEB 3 quintos. Mas, se eu começar por Y, é mais rápido, porque FBC aqui, seno, já posso achar ele porque esse aqui eu conheço, esse FEB 4 quintos, tá certo? Então, começando pelo Y, eu já conheço esse cara, passo para lá, posso seno dividindo e acho o FBC, tá? E esse, sabendo o FBC, sabendo o FEB, vou para X e acho o FBA, tá certo? Então eu já tenho o FBC, eu tenho o FEB e acho o FBA. O FBA deu 86,6 libras, tá certo? Então nesse sistema aqui, ó, a corda que mais sofre esforços é a corda AB, não é isso? Certo? Sim, só de bater o olho eu não saberia dizer. Então, quando perde esses problemas de tração máxima, dá um trabalhão fazer, né? Tá bom? Mas isso aqui, nesse caso, é tranquilo, né? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho, então, uma caixa que pesa 300 libras. Então, nessas condições que ela está em equilíbrio, determine as trações nos cabos AB, AC e AD. Então, repara aqui, para você fazer o DCL, tem que aí fazer os eixos parecidos com o que está aqui, puxar as cotas, tá certo? Então, a partir do DCL, você teria que resolver o exercício. Está aqui o DCL, mais ou menos, né? E aí acontece, você, para resolver o exercício, precisa projetar as forças. Para projetar as forças, tem que usar o versor. Para usar o versor, você precisa colocar direitinho as cotas dos pontos, tá? Então, qual é a cota do ponto A? Qual é a cota do ponto B? As cotas do ponto C. O ponto D não precisa, porque está no eixo X, tá? Então,
eu vou te dar para você, aperta o pause aí para você achar esses pontos. Se você achar errado, você precisa estudar, tá? Voltamos? Então vamos lá. O ponto A é a origem, o ponto B, ó, anda -2 em x, 1 em y e 2 em z. E o ponto C anda -2 em x, -2 em y e 1 em z, tá certo? E agora, em 3D, a primeira coisa é projetar todas as forças, porque para mim somar as forças, por exemplo, somas as forças em x igual a 0, tem que ter todas as componentes x, tá certo? Eu não tenho isso ainda, então vou fazer isso agora. Primeiro eu vou projetar as forças então. O que acontece? A força AB é o módulo vezes o versor. Quem que é o versor? AB. É B menos A, sobre o módulo de B menos A. B menos A, XB menos XA, YB menos YA, ZB menos ZA. Sobre o módulo. Esse módulo aqui vai dar 3, né, porque raiz de 9 é 3. Vai ficar aqui, ó, menos 2 terços, 1 terço e 2 terços. Multiplicando por FAB, então ficaria assim a projeção, tá certo? E o FAC é C menos A, tá? C menos A, ó, XC menos XA, YC menos YA, ZC menos ZA, sobre o módulo, que também é 9, raiz de 9, 3. Então ficaria menos 2 terços, menos 2 terços e 1 terço. Então, essas duas forças têm componentes x, y e z, as duas, tá? Mas a força FAD é no eixo x, então era só assim, só tem I. E a força peso é no eixo z para baixo, contra z, então é menos 300K. Agora eu tenho todas as componentes de todas as forças, posso somar as forças em x, y, z, tá certo? Só que quando eu somo as forças assim, não dá para resolver assim, eu tenho que separar por componente. Então, faz a soma tudo em x, soma tudo em y, soma tudo em z. O que eu tenho em x? Eu tenho menos 2 terços de FAB, menos 2 terços de FAC e o FAD. Tá certo? Aqui, ó, somei igual a zero. O que eu tenho em y? 1 terço de FAB, menos 2 terços de FAC. Aqui não tem y nem aqui. Tá aqui, ó. Em z, o que eu tenho? 2 terços de FAB, 1 terço de FAC e menos 300 do peso. Pronto, aqui está o sisteminha. 3 equações com 3 incógnitas, tá? Mas não está completo. As duas equações de baixo aqui só tem duas variáveis cada uma. Então você pode isolar aqui o FAB aqui, jogar aqui. Daqui eu tiro o FAB e o FAC, tá certo? Fazendo a conta, eu tenho então o FAB, o FAC, ponho aqui em cima e acho o FAD, tá certo? Então as respostas aqui. Beleza? Não é muito difícil, né? Só tem que saber projetar aqui as forças, e para projetar as forças eu preciso marcar os pontos de maneira correta aqui, tá? Tem que ler aqui direitinho, tá? Vamos fazer mais um desse. Tem aqui um vaso pendurado, tá? Com massa 50 gramas, 50 quilogramas, tá? E aqui está sustentado por 3 cordas, né? E a própria corda dele. Está em equilíbrio e quer saber a tração AB, tração AC e tração AD. Tá certo? Pediu para usar o G igual a 9,81. Essa distância AD aqui, então, ele pediu para colocar 2,5 metros. Tá? Então aqui está o DCL mais ou menos, né? Tem aqui apontando aqui, tem que ter essas cotas aqui para você saber projetar. Tá? E aqui está o peso. Então, você está para ver que eu estou na frente aqui, né? Aqui está o DCL, tá? Aqui está o peso. Para eu conseguir do DCL extrair as informações, eu preciso colocar as cotas aqui dos pontos, tá certo? Bom, então o que eu vou ter que saber? Eu tenho que saber então o ponto A, B, C e D e quais são as coordenadas. Vou dar então 10 segundos para você fazer isso, né? Tá bom?
só um instante. Bom, vamos lá então. O ponto A é a origem, o ponto B. Eu ando 6 em x e subo 2,5 em y. Eu não ando em z, então z é 0. O ponto C, esse aqui. Eu ando para trás 6 metros, está menos 6. Ando contra y, 2, está menos 2. E subo 3, mais 3. E o ponto D? O ponto D, eu vou para trás 6 metros em x, dá menos 6. Ando 2 para frente em y, então mais 2. E subo 3 em z, 3z. Está aqui. É muito importante acertar isso aqui. Se você errar isso aqui, você errar tudo, tá, pessoal? Não tem meio termo aqui não, tá? Então agora, sabendo esses pontos, eu vou decompor as forças, né? Porque se eu vou somar em x, y, z, eu preciso decompor em x, decompor em y, decompor em z. Como é que eu decomponho? Faço o versor, né? Subtraio os pontos, divido pelo módulo, tá? Então, vamos lá então. Quem que é o FAB? O FAB é B menos A, certo? B menos A, então, XB menos XA, YB não tem, menos YA, e ZB menos ZA. Deu isso aqui, o módulo é isso, e aí só tem componentes I e K, tá certo? Agora, o FAC. FAC é C menos A, é o próprio ponto C, ó, menos 6, menos 2 e 3. Faz o módulo, vai dar 7. Então fica menos 6 sétimos, menos 2 sétimos, 3 sétimos. Aí multiplica pelo FAC, aparece FAC nos três componentes, tá certo? E o D? Então fica D menos A. Como o A é 0, 0, 0, fica o próprio D, ó, menos 6, 2 e 3, tá certo? Tira o módulo, também é 7. Então fica FAD multiplica os 3, dá, tá aqui o FAD. E a força-peso que é no eixo Z para baixo, que é mg, tá aqui, ó, mg, tá certo? Tá aqui, menos K. Agora que eu decompus, eu posso montar as equações. Vou somar em x. Quem tem x? Ó, FAB tem x, FAC tem x e FAD tem x. Então são a soma das três. Em y. Ops, aqui não tem y. Então só tem essa aqui e essa aqui só. Só tem essas duas em y. Aqui também não tem. Em z. Em z tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então tem 4 em z, tá certo? Então, somando tudo, as forças igualando a zero, tem que ser a soma vetorial. Então tem que por componentes, tá? Então aqui, ó, em y, em x, em y e em z, tá? Então o que você faz? Aqui, ó, você isola o FAC, por exemplo. Tá? Aqui. Aí você coloca ele aqui e aqui ao mesmo tempo. Então essas duas equações vão sumir, vai sumir o FAC. Vai ficar só FAB e FAD. Então você vai ter no final duas equações com duas incógnitas, tá certo? Aí resolve o sisteminha. Você vai encontrar aqui por simetria, o FAC e o FAD são iguais. Coloca o valor aqui, depois para achar o FAB, e você encontra esse valor, tá certo? Então, esse problema 3D não é difícil, só que ele é um pouquinho trabalhoso, né? Principalmente se o sistema for completo, tiver as três nas três, aí tem que, nossa, aí é um trabalhão, né? Mas o livro evita, alguns dos livros são três, tá? Mas você pode, né, numa prova eu não vou dar o sistema completo, que é muito trabalhoso de resolver. Mas como lista de exercícios, você pode resolver até o sistema no Wolfram Alpha lá que ele faz, tá bom? Ou, se quiser treinar, resolver, na mão também, tudo bem. Problema 5. Vamos lá? Eu tenho aqui um martelo. Ele pede o seguinte, ó, esse martelo tem uma força ali de 20 libras, aqui, ó. Calcule o momento dessa força em relação ao ponto A, que está aqui, onde está apoiando essa quina aqui. Quanto que é o momento dessa força, tá? Bom, a força F, ela está... teria que calcular essa distância aqui perpendicular dessa linha
até o ponto A. E aí a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente projeta a força F, tá? Mas, nesse particular exemplo, é mais fácil você trabalhar, então, repara que essas cotas verticais estão paralelas ao martelo, e as horizontais estão paralelas à cabeça aqui, ó. Então é mais fácil você colocar aqui, ó. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Aí eu já tenho as cotas prontas, tá certo? Então eu vou fazer isso, ó. Aqui está o eixo Y e aqui é o eixo X, tá? Projeto a força, tá? Então, esse 20 cosseno, o braço é o 18, e o 20 seno, que é vertical, o braço é 5, tá certo? Então, vamos tentar mostrar aqui como é que vai girar isso aí, tá? Então, eu não estou achando aqui. Vou fazer o seguinte, ó, presta bem então, presta atenção. Vamos supor que isso aqui seja o martelo, tá certo? Vou aplicar então. Aqui tá, o martelo está assim, aqui está o ponto A, tá certo? Esse ponto aqui onde está minha mão aqui, tá? Aí que eu vou fazer? Vou aplicar uma força assim, certo? Então, a força que é seno, vai girar como? Ó? Gira como isso aqui, ó. Puxa aqui, gira, anti-horário, positivo. E a força que é cosseno, tá aqui, ó. Puxa aqui, gira como? Horário, tá certo? Então, vai ficar assim. Soma dos momentos anti-horário positivo. O cosseno aqui deu horário, né? Ó, horário negativo. E esse 20 seno, segurando aqui, vai girar assim, que é anti-horário. Opa, peraí. Ah, não. Tá errado, né? Aqui, ó. Segurando aqui, puxando aqui, também dá horário. Então, os dois são negativos, perdão. E aí, somando os dois, deu isso aqui, negativo. E aí, eu não sei porque nessa parte do livro, ele resolveu sem botar a flechinha aqui, ó. O certo é botar uma flechinha aqui, para dizer que é horário, tá certo? Mas ele colocou, escreveu aqui, ó, horário, clockwise é horário, né? Mas, em geral, não se escreve isso, a gente coloca a flechinha aqui, tá? Para indicar o sentido que é horário, tá bom? Vamos fazer mais um desse. Tá? Eu tenho aqui um carrinho de mão, somado com o conteúdo aqui, do carrinho, o carrinho mais o conteúdo, tem massa M, quilogramas. Aqui é o centro de massa do carrinho, tá? Esta força aplicada aqui é uma força de 100 newtons, tá? Que tende a girar o carrinho no sentido anti-horário, tá? A força-peso do carrinho, que está aqui aplicada no ponto G, tende a girar ele no sentido, ó, em relação ao ponto A, né? O ponto A que é o ponto de referência. Em relação ao ponto A, a força G gira assim, ó. Gira, ó, segura aqui, né? Gira horário. E essa força F em relação ao ponto A gira anti-horário. Então, uma vai equilibrar a outra no sentido de produzir o momento zero, tá? O momento total produzido pela força F e pela força peso, ambos somados em relação ao ponto A, é zero. Como aqui em ponto A não vai ter momento, ele quer saber o seguinte, nessas condições, quanto que é a massa do carrinho, tá? Então, repara bem que essa é a condição ideal de você empurrar o carrinho, né? Quando ele não quer nem girar para lá, nem girar para baixo, ele quer só andar na horizontal, tá?
Então o que você faz? Faz o DCL. Tá? Aqui no ponto A você põe a origem, aqui no ponto G você põe o peso, que é mg, você não sabe o m, né? O peso vertical, o braço é 0,3. E a força aqui? A força está inclinada, então tem que projetar aqui a força. Vai ficar F cosseno, o braço, né? Vai ser F cosseno, o braço vai ser vertical, que é esse aqui. E o F seno, que está aqui, o braço vai ser horizontal. Tá aqui. Então tá aqui, né? Eu fiz um desenho aqui. Aqui está a força-peso. O braço é 0,3. A força horizontal, sem cosseno, o braço é 1,15. E a força vertical, sem seno, o braço é 1,5. Tá? Esse cara aqui gira anti-horário. Esse vai girar horário. Ó, girar horário. Esse aqui também, ó, vai girar horário. Ó, sobe, segura no em A, vai girar horário. Desculpa, falei bobagem, né? Vou repetir. A força-peso, segurando em A, vai girar assim, gira horário. Tá? A força F, o sem cosseno, segurando em A, empurra para cá, vai girar anti-horário. A força F seno vertical, segurando em A, ele vai girar também anti-horário. Então, daqui as duas são positivas e essa aqui é negativa. Tá? Então aqui, ó, o momento total tem que ser 0. Sem cosseno, o braço é 1,15, é anti-horário positivo. O sem seno, o braço é 1,5, anti-horário positivo. E a força-peso, que é mg, o braço é 0,3, que é horário negativo. Resolve isso aqui e encontra a massa, 59,3. Difícil, pessoal? Tranquilo? Esses problemas de momento não são difíceis, é só você projetar a força e achar as cotas. E não pode confundir se o giro é horário ou anti-horário, tá certo? Aqui já é uma aplicação 3D, tá certo? 3D, ele quer saber o seguinte, ó, na figura ao lado, o mastro com a bandeira, ixi, aqui é bandeira, né? Mesma bandeira aqui, é sustentado pelos cabos AC e AB, tá? Essas condições aqui determinem o momento produzido pela força FB em relação ao ponto O. E dê resposta como vetor cartesiano. Então tem que ser I, JK. Tá certo? Bom, lembrando, o momento é R vetorial F. O que é R? O R é o vetor que sai da referência, que é o ponto O, e vai sair do ponto O, e vai ter a linha de ação da força. Então ele pode sair de O e ir até A, pode sair de O e ir até B. Tanto faz. As duas respostas dão a mesma coisa. Se for de O até A, vai ser A menos O, que é só Z, né? 0,06. Se for de O até B, vai ser só o ponto B, que é 0, 2,5, 0. Tá certo? Então, RA e RB são fáceis de achar. Agora, quem que é? Quais são? No determinante tem que colocar FBX, FBY e FBZ. Então, essa força FB, eu tenho que projetar ela. Tá certo? Então, eu tenho que fazer o que aqui? B menos A, né? Sobre a distância, sobre o módulo. B é só eixo Y, 0, 2,5, 0. E A é só eixo Z, 0,06. Então, a diferença vai dar, aqui está o esquema, né? 3D. Posso usar RA ou RB. E aí, então, o módulo aqui, né? Eu tenho aqui XB menos XA, YB menos YA, ZB menos EA, sobre o módulo.
Só tem J e K. Aí eu divido aqui e multiplico por 780. Aí deu as duas componentes, tá certo? Beleza? Agora eu vou resolver o momento usando, por exemplo, o RA. O que é o RA? É só o eixo Z, né? Ó, é 6 em Z, 0, 0. 0, 0, 6. A força é a mesma. Então, o momento é R vetor F, o RO até A, 006, e a força está aqui. Resolve o determinante e vai dar menos 1800 I Nm. Ou se você quiser colocar menos 1,8 I kNm. Ah, professor, se eu usar o RB? Se você usar o RB, dá a mesma coisa, porque é qualquer ponto da linha de ação da força. Então, se eu usar o RB é 0, 2,5, 0. Está aqui. Ó. Faço o determinante, dá os mesmos menos 1800i. Tá? Então, esse exercício aqui é para você lembrar que o R sai do ponto de referência e vai até a linha de ação da força. Qualquer ponto da linha de ação da força resolve. Tá? Nesse caso, eu podia sair de O e até A ou de O até B. Tá? Então, esse aqui é tranquilo. Vamos para o oitavo, então. Oitavo. Na figura ao lado, uma força de 20 newtons é aplicada perpendicularmente, 90 graus, perpendicularmente à chave de boca mostrada, mantendo-a em equilíbrio. Nesse sentido, determine o momento desta força em relação ao ponto O. E pede para dar resposta em módulo com os respectivos ângulos diretores, tá certo? Bom, essa questão aqui já apareceu várias vezes em anos anteriores, eu coloquei ela aqui porque ela é interessante. As pessoas não conseguiam fazer esse exercício porque não conseguiam decompor essa força, tá certo? Decompor essa força, porque não tem nenhum ponto aqui, né? E na verdade não precisa, tá? O que acontece? Esta força aqui é paralela ao plano XY. Então essa força só tem x e y. Ela não está inclinada, né? Ela está assim, paralela assim. Ela não está inclinada para cima nem para baixo. Então ela está assim. Então ela não tem cota z, tá certo? E aqui é interessante, ó. Quando eu tenho uma linha aqui, ó. Essa aqui é a linha que é a sombra da chave, né? Tá aqui, ó. Essa linha aqui faz 15 graus com o eixo y. Se eu faço uma perpendicular aqui, ó, os 15 graus passam a ser com o eixo x, tá? Então você troca. A linha perpendicular, os 15 graus, passa a ser com o eixo x. Você pode fazer aí com você aí num desenho que você vai perceber isso, tá? Então essa força aqui só tem componentes x e y e os 15 graus com eixo x. Então vai ficar 20 cosseno 15, só que negativo, né, porque está contra x, e 20 seno 15 positivo para y. Aí se decompôs. E o R sai da referência e vai até a linha de ação da força, que só conheço esse ponto A. Quem que é esse ponto A aqui no R? O ponto A é, saindo de O, né? Eu ando em X, esse pedacinho, que é 200 seno 15. Depois ando essa cota Y, que é 200 cosseno 15. E subo 75, tá certo? Então eu vou ter aqui o R, ó, 200 seno 15, mais 200 cosseno 15 e mais 75, né? Ele passou para metros, tá? Tá aqui. Esse é o valor do R, tá? Sai de O e vai até A. E a força? A força é só x e y, esse 15 passa a ser com o eixo x, então x, 15 é cosseno. Então a força é cosseno, 20 cosseno 15 é negativa, porque está contra x, e 20 seno 15 positiva, que está com y, tá? Então passo assim, ó, 20 cosseno 15 negativa, 20 seno 15 positiva. Dá isso aqui, tá certo? E aí, fazendo, então, o produto vetorial de R vetorial F, eu vou ter, então aqui está o R, aqui está o F, e aí o momento dá essas três coordenadas aqui. Componente X, componente Y, componente Z.
Entretanto, ele não pediu o vetor cartesiano, ele pediu o módulo e o ângulo diretor. Como é que eu acho o módulo? Faço Pitágoras aqui, tá certo? E acho esse módulo de 4,27 Nm. Como é que eu acho os ângulos? Né? Eu divido cada componente pelo módulo. Aqui, dividir mx pelo módulo, my pelo módulo, mz pelo módulo. Isso aqui é o cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama. Faço o arco cosseno e acho então os ângulos que faz com os eixos x, y e z. Tá certo? Beleza? Agora essa aqui. Na figura ao lado, a força F vale 200 libras. Essa F aqui, ó, 200 libras. Tá? Determine o momento resultante dos dois binários. Então aqui eu tenho dois binários, né? Esse é par com esse e esse é par com esse. Tá certo? Como é que você faz para somar os dois binários? Infelizmente, você tem que fazer a distância perpendicular aqui, né? Entre essas linhas aqui. Tá certo? Ou, o mais fácil é você projetar, né? Projetar, tá certo? Por exemplo, 150. O 150 é... Tá? O 150 aqui, seno. 150 seno é o vertical. Tá? Vertical. Tá? Vou colocar aqui já, ó, 150. O seno é vertical e tá aqui. Tá? Se você pegar, né, em qualquer ponto, que não precisa segurar isso aqui. Se você pegar esse cara e empurrar para baixo, e esse cara aqui empurrar para cima, isso aqui vai gerar como? Ó, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. Isso aqui é horário. Então esse 150 seno, o braço é daqui até aqui, que é, deixa eu ver aqui, daqui até aqui, né? É 4. Agora o 150 cosseno é esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Então, se esse cara empurrar para lá e esse empurrar para cá, então esse vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para cá, gira como? Gira horário, negativo. Beleza? E a distância daqui, ó, de 150 cosseno, é 4 também. Tá? Agora vamos pegar essa outra braço aqui. Esse aqui é 200, né? 200. O vertical é 4/5, tá? 200, 4/5, tá aqui. E aqui, 200, 4/5. Aqui, ó, esse para baixo e esse para cima. Se esse vai para cima e esse vai para baixo, ó, para cima, para baixo, gira como isso? Gira anti-horário. Isso aqui é positivo. E o braço é 2. Tá? Agora, vamos pegar o horizontal, tá? Que é o 200 vezes 3/5. 200, 3/5, que é o horizontal, tá certo? Esse vem para cá e esse vem para cá, tá? Então, se esse vai para cá, esse aqui para cá, ó, esse vai para lá, esse vem para cá. Então, fica assim, para lá, para cá, para lá, para cá. Gira como isso? Gira anti-horário, positivo. E quanto que é o braço? Daqui até aqui, horizontal, o braço é 2. Então, vamos somar tudo. Vou somar os momentos considerando anti-horário positivo, tá? Então, o 150 cosseno, o braço é 4 e gira horário negativo. 150 seno, o braço é 4 e gira horário negativo. Então, aqui, ó, esse momento 1 deu isso aqui, negativo, tá? Aqui faltou a flechinha aqui, ó, porque é horário, tá? Momento 2, né? Aqui, ó, o vertical, 200, 4/5, o braço é 2 e gira
anti-horário, positivo. E o 200, 3/5, o braço também é 2 e gira anti-horário positivo. Então aqui deu positivo, esse aqui deu negativo. Somando os dois binários, você vai ter então negativo. Então ele vai gerar horário, tá? Então vem aqui, ó, põe a flechinha aqui. Faltou a flechinha aqui, mas aqui ele escreveu horário, tá certo? Então, calcula por projeções é mais fácil, porque aí os braços já estão dados no desenho, tá bom? Esse outro aqui também é binário, tá? Na figura ao lado, uma corda passa por duas pequenas polias A e B, tá aqui, ó. A e B. Passa aqui. Isso é uma mesa, né? Vista de cima, assim. Nessa corda B, a força de tração vale 100. Tá aqui, tração 100. 100. Determine a força de tração P, que é essa aqui na outra corda, CD, de modo que o momento resultante dos dois binários seja 15 Nm agindo no sentido horário. Né? E esse ângulo aqui, ó, é 15 graus, tá certo? Isso aqui é um quadrado, pessoal. Então, quando eu projetar aqui x e y, o braço vai ser sempre esse quadrado aqui, 300, tá certo? Beleza? Então vamos somar tudo e igualar então a menos 15, né? Porque é 15 graus no sentido, 15 Nm no sentido horário, tá? Vou somar tudo então, igualar a menos 15, tá? Vamos lá então. Sem cosseno. Sem cosseno, horizontal. Horizontal. Se esse puxa para lá, esse aqui puxa para cá, né? Então vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Isso aqui é o quê? Horário, negativo. E o sem seno? Sem seno é o cateto vertical, para baixo. Esse aqui desce, esse aqui sobe. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Isso aqui é horário negativo. Agora o P. O P seno é cateto oposto. Então ele está para cima. Tá? E aqui para baixo. Então para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Gira como isso? Anti-horário, positivo. E o P cosseno? O P cosseno aqui está para direita. E aqui para esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Gira como isso? Gira anti-horário, positivo. E o braço sempre 0,3. E aí eu tenho que igualar a menos 15, porque ele falou que é sentido horário. Né? Fazendo a conta aqui, isolo P, eu vou obter então que esse P vale 70,7. Né? Beleza? Vamos lá então. Agora, problema 11. Problema 11 é o sistema equivalente de forças, tá? Então, na figura ao lado, troque o sistema de forças agindo na polia. Que polia? Aqui não é polia, aqui é treliça, tá, pessoal? Na treliça, por uma única força e um único momento, agindo no ponto C. Aqui, ó. Tá, aqui está errado aqui. Aqui é treliça, tá, pessoal? Treliça. Tá? Treliça. Bom, então vou levar todas essas forças aqui para o ponto C. Para fazer isso, tem que trazer também os momentos, né? Trago a força e o momento. Trago a força e o momento, a força e o momento, a força e o momento. Ops! Esse momento aqui é complicado, né? Eu teria que rebater aqui, tá? Tem que rebater isso aqui. Então, aqui, ó, a componente x, tá? A favor de x é 4/5. A componente y contra y é 3/5, tá certo? Então, rebatendo aqui, então primeiro eu vou somar as forças, né? Então em x vai ter aqui, ó, 500 vezes 4/5 dá 400. Em y, todas são para baixo. Tá tudo negativo, né? Ó, menos 200, menos 150, menos 100 e menos 500, 3/5, tá? Dá menos 750 para baixo. Tá?
Agora eu vou somar os momentos. Primeiro eu vou calcular o módulo e o ângulo, né? Tirei o módulo por Pitágoras, e o ângulo é o cateto oposto sobre adjacente, né? O y sobre x. Esse aqui é um vetor do quarto quadrante, né? Ó. X positivo, y negativo. O quarto quadrante está aqui. Então está aqui o ângulo, tá certo? Aí, vou fazer o momento agora, tá? Aqui o momento positivo é anti-horário. Então, 200, o braço é 2, negativo. 150, o braço é 2, o braço é 4, negativo. 100, o braço é 6, negativo. Aqui, 500, 2, 3, 300 para baixo, o braço é 8, negativo. E aqui para cá, né, se você puxar para lá, segurando no ponto C, também vai gerar horário, negativo também. Então, soma tudo, dá tudo negativo, tá? 6.400 libra-pé, que é 6,4 quilolibra, né? É kip é quilolibra, pé. No sentido horário, porque deu negativo. Beleza? Então, no ponto C eu vou ter esta força resultante e este momento resultante. Tá? Então, todo esse sistema aqui é trocado por uma única força e um único momento agindo no ponto C. A força tem esse módulo com esse ângulo e o momento é 6,4 kip no sentido horário. Tá? Sistema de forças equivalente. Na figura ao lado, o sistema de forças paralelo age no topo de uma treliça do tipo Warren. Tá? Esse é um tipo de treliça. Tá? Reduz o sistema mostrado a uma única força resultante e mostre sua localização, medida a partir do ponto A. Então, o que eu faço? Somo todas as forças em A, somo todos os momentos em A. Daí eu vou afastando a resultante para lá, até uma hora que eu acho uma distância certa que compense esse momento que eu achei em A. Tá? Então, eu vou ter que achar então essa força resultante e essa distância. A resultante aqui é fácil, né? Só somar isso aqui tudo, ó. 2, 2,5, 3, 4, 4,5. 4.500 newtons, tá? Então a força resultante é tranquilo, tá? Agora vamos achar o D. Como é que você acha o D? O momento resultante aqui, que é... Ó, o que ele fez aqui? Como tudo isso aqui é horário, ele falou que o horário é positivo, tá? Ó, é uma coisa que você pode fazer também se você quiser. Você tem que indicar aqui, tá? Ele falou aqui que o horário é positivo. Então, FR vezes D seria o momento da força resultante nessa posição, que tem que ser igual a tudo que você levou para A. O que você levou para A? Esse 500 não causa momento. Esse 1, o braço é 1. Esse 500, o braço é 2. 2.000, o braço é 3. Esse 500, o braço é 4. Então, tudo que eu levei para A, todos os momentos que eu levei para A, eu vou compensar empurrando a resultante uma distância D para cá. No final, eu vou ter só essa resultante, mais nada, atuando a uma distância de 2,22 metros do ponto A. Tá certo? Então, o sistema é equivalente de forças, né? Tudo isso aqui é equivalente a essa única força, nessa posição específica aqui. Então, você simplifica o sistema, tá certo? Fica bem mais simples assim. Tá? Bom, último exercício é esse não podia faltar, né? Uma da laje. Né? Na figura ao lado temos a laje de um edifício sujeita a 4 forças paralelas, verticais para baixo, uma em cada coluna de sustentação, que vai ser colunas de aço, aparentemente, né? Vigas de aço. Reduz o sistema a uma única força, tá? Resultante. E localize sua posição XY no plano. Ele fala que F1 é 30 kN, essa aqui é 30, e F2 aqui 40. Uma única força resultante, tá? É essa força aqui. Soma tudo. 20, 30, 40, outro 30, 20, 50, 30 e 40. Soma tudo, 140 para baixo. O problema é saber onde que eu vou aplicar essa força. Qual que é a posição aqui que eu vou aplicar a força? Qual a posição XY? Tá certo?
Então, eu tenho que compensar o momento em x. O momento em x é assim, ó. Tá? Aqui está o eixo x. E gira assim. Tá, o eixo x gira assim. Só que para girar assim, as forças tinham que estar aqui. Elas estão para cá. Tá? A força de 20 está em cima de x. Então, não causa momento. As outras três forças estão para cá. Tá? Então, a resultante também está para cá. Então, todas essas três forças vão girar assim. E girar assim é assim, ó, contra x. Tá? Então, tudo aqui no eixo x, no momento em x, está negativo. E eu vou ter que, então, colocar tudo negativo. Então, quando eu somar em x, eu tenho aqui o 140 para baixo, vezes esse y, que eu não sei. É aqui, ó, menos o 50 vezes o braço 3, menos o 30 vezes o braço 11, e menos o 40 vezes o braço 13. Resolvendo, eu encontro que o y é 7,14. Então, achei o y. Agora, eu vou pegar o momento em y. Está aqui o y, tá? O momento em y positivo é assim, ó. Tá? Dá para ver? E aí, as forças têm que estar aqui. Né? Porque se a força está aqui, ela cai aqui e vira assim, que está a favor de y. E realmente, todas as forças estão aqui. Então, em y, o momento em y é todo positivo. Tá? Estão todos apontando a favor de y. Tá? E aí, então, eu tenho essa força F1, que não causa momento, porque está em cima de y, mas a força F2, que é 40, o 20 e o 50 causa. Então, vamos ver. Esta força, então, no eixo y, eu vou achar o braço x. Então, aqui, ó, a força FR, que é 140 vezes o braço x, que eu desconheço, é igual. Aí, o 50, o braço é 4. O 20, o braço é 10. E o 40 aqui, o braço é 10 também. Resolvendo, eu acho x, tá? Então, qual é a posição que eu vou aplicar essa força? O y, 7,14, e o x, 5,71. Então, todas essas quatro forças são equivalentes a uma única força aplicada nesta posição x e y. Beleza? Outro exercício aqui. Eu tenho aqui, então, na figura ao lado, a viga do guindaste articulado, né? Está articulado aqui em A, tem massa de 100 kg. Então, isso aqui é 100 kg. Tá? Põe um peso aqui no ponto de centro de massa. Eu suporto uma carga de 400 kg. Então, aqui 400 kg. Tá? A viga é mantida na horizontal através do macaco hidráulico, atuando em B, que faz um ângulo de 30 graus aqui. Tá? E também pelo pino articulado aqui, né? Tá, então, esse é o macaco hidráulico e mais o pino equilibram o sistema. Tá? Essa posição aqui está tudo em equilíbrio. O que ele pede? Fazer o DCL, calcular a força compressiva que o cilindro está fazendo aqui no ponto B, em cima do corpo rígido. Né? O corpo rígido é esse cara aqui. Né? E ele pede também as reações no ponto A e pede para escrever a resposta na forma vetorial. Bom, o DCL é simples, né? Tem que pegar aqui, fazer um esboço do corpo rígido, colocar aqui o peso, né, da carga, o peso próprio, a reação do pistão, que empurra aqui, e a reação do pino, que é duas reações, a x e a y. Colocar as cotas, tá certo? Tá pronto o DCL. Agora as equações de equilíbrio. Em x eu vou ter b cosseno 30 mais a x. Em y eu vou ter a y menos esse 100,98 menos 400,98 e mais by, que é b seno 30. Tá? Seno 30 é meio, essa equação aqui. Agora, tem que escolher um momento, um ponto para somar o momento. Eu vou somar o momento em A,
Daí eu mato a x e a y, e um ponto B, eu vou achar a força em B. Tá? Somando em A, tem o seguinte. O B, x, que é o B cosseno, o braço, né, força horizontal, o braço vertical, o braço é 1. Tá? E vai girar, segurando aqui em A, vai girar anti-horário positivo. O B y para cima, também o braço também é 1. Também vai girar anti-horário positivo também. 980 aqui, o braço é 4. Gira horário negativo. E esse último aqui, o braço é 9, também gira horário negativo. Tá? Resolvendo, escrevendo BY como sendo B seno 30, escrevendo BX como sendo B cosseno 30, eu vou encontrar o valor de B, que deu 28.700 newtons. Voltando para as equações em x e y, eu acho a x e acho a y. Então, na verdade, esse cara aqui está querendo suspender e levar para frente esse pino. Então, o pino reage no terceiro quadrante. Tá? Por causa desse apoio aqui, que força muito a viga, esse pino quer subir aqui, ele quer girar, né? Quer subir aqui para o primeiro quadrante, então a reação está no terceiro quadrante, as duas negativas, tá vendo? Resposta vetorial, né? Como é que você faz? A força B, a gente já sabe a direção, não precisa colocar. E a força A, então, fica menos 24,9 kN e menos 9,45 kN, tá? Isso também é uma forma de escrever chamada resposta vetorial. Vamos lá, então, agora mais um exercício. Questão 4. Aqui eu tenho um guindaste móvel da figura, simetricamente apoiado por duas sapatas, sapata A, sapata B. Tá? Então não sobrecarregar aqui a suspensão do veículo. Tá? Essa parte de trás aqui é bem pesada para poder fornecer uma estabilidade aqui no carro. Tá? O veículo tem centro de massa G1. Tá? E pesa 21 toneladas. Tá? Essa massinha que ele está lançando pesa 2,1 toneladas. Tá? E aqui o ângulo vale 40 graus. Esse ângulo aqui. Ele pede nessa posição de saída do problema e achar a força em cada sapato. Tá? Se você achar depois a normal em A e normal em B, divide por 2, porque aqui tem duas sapatas, aqui tem duas sapatas. Tá? Bom, o DCL é bem simples, né? Você vai ter aqui, ó, feito à mão mesmo, um rascunho. Você tem que esboçar o corpo, que é esse cara aqui, com essa lança. Tá? Aqui no G2 é o peso, né? Mas esse braço aqui já está incluído esse cara, tá, pessoal? Esse cara não é um peso a mais, ele já está incluído. Quer dizer, está escrito aqui, ó. Lança uma massa, 2,1 toneladas, centro de massa em G2. Então, G2 já é o peso do braço mais essa massa, tá? Está aqui o G2. Tá? E aí, aqui o G1 é o peso 1, né? Que é a do guindaste, 21 toneladas. E aqui é normal A e normal B e as cotas aqui, né? O ângulo de 40 e as cotas aqui. Tá? Bom, aí que você faz? Vamos fazer as forças. Né? Soma das forças em X, não tem. Em Y, aqui eu tenho duas forças NA, que são duas sapatas, mais duas forças NB, duas sapatas, menos a soma dos pesos, né? Vezes 9,8 vai dar em kilonewtons, porque é toneladas, né? Tá? Kilonewtons. Agora, vamos somar os momentos. Vamos escolher um ponto conveniente para matar uma incógnita. Pode ser em A, por exemplo. Tá certo? Então, 2NB vezes 4 gira anti-horário positivo. P1 é 3, gira horário negativo. P2 é 6 seno de 40, que é o teto oposto, né? Tá? Porque esse cara aqui está oposto ao ângulo, né? O horizontal. Mais esses 2 metros aqui, porque essa distância aqui só vai até aqui, a origem, né? Aí, esse cara também é horário negativo.
Aí põe o valor aqui de P1, P2, coloca aqui o valor e acha o NB. Sabendo o NB, você acha o NA em cada sapata. NA. Então a sapata B, como era de se esperar, ela é muito mais esforçada, requisitada, né, do que a sapata A. A sapata A, se você pendurar muito aqui, ela vai subir, né? Então ela é mais suave que no A, bem requisitada em B. Tá certo? Exercício, acho que agora é 6, né? Colocou 9 ali, tá errado, tá? Exercício 6. Eu tenho aqui a massa de 800 kg, que é essa massa aqui. É suspensa por uma talha rolante. Essa talha aqui, né? Que se move ao longo da viga. De 1,7, que é a circulação dela, até 3,5. Que está em 1,7 até 3,5. Tá? Para o caso em que essa distância aqui é 2,8, calcular a força atuante ao longo do elemento de ligação BC. Esse elemento de ligação aqui ele é super esforçado, tem que ser bem resistente. E o módulo é a direção da força no pino A. Então ele está pedindo agora em coordenadas polares. Tá? Tem que ser o módulo e o ângulo. Tá? Bom, o DCL aqui é simples. Força para baixo, força aqui na direção do elemento de ligação e duas reações no ponto A. Né? Tá? Aqui está. Duas reações no ponto A, a força no elemento de ligação e a força P ali. Esse triângulo me dá um ângulo cujo seno, aquele velho amigo, né, seno é 0,8, cosseno 0,6, tá? E essa força-peso é 800 vezes 9,81, é isso aqui. Vamos somar em x. AX mais FBC cosseno igual a 0 em y. AY mais FBC seno menos o P igual a 0. Vamos somar um momento em A agora. Somente em A, eu vou ter então que a força cosseno aqui, ela não causa braço, não tem braço, não causa momento. A força FBC seno, o braço é 1,5 e gira anti-horário, positivo. A força peso, o braço é 2,8, gira horário negativo. O ângulo, eu sei o seno, coloco aqui, resolvo, então encontrei o FBC. Sabendo o FBC, eu venho aqui e acho AX e acho AY, tá? Repara que isso aqui, né, que nem aquele outro exercício, ele quer girar isso aqui, né? Isso aqui vai querer girar essas forças, né? Isso aqui com isso. Aí vai forçar esse cara aqui a subir. Então a reação aqui vai ser para um terceiro quadrante para baixo. O módulo é Pitágoras, está aqui. E o ângulo é sempre o y pelo x, só que tem que indicar o quadrante. Então aqui a força A deu isso aqui, 12,8 km, no terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Tá? Um exercício simples, só para alegrar um pouquinho. Tá? Agora, esse aqui. Vamos lá. O cabo do reboque T está sujeito a uma força de 5.450 newtons. Quando direcionado ao ângulo θ, 57, conforme a figura. Determine o módulo da força total de freamento F, né? Para que o conjunto das rodas traseiras e a força normal em ambas as rodas, dianteiras A e B, para você ter o equilíbrio. Tá? O reboque tem massa total, né? Isso aqui, 4.750, centro de massa em G. O que está acontecendo? Essa força aqui está puxando o carro para trás. Então, quando você puxa o freio de mão, tem que segurar o carro. Então, aqui vai ter uma força aqui aplicada na roda para frente, para equilibrar, né? Senão o carro não para. Né? Vai para trás. Está tudo parado, tá? Não é freamento andando. Está parado. O reboque que é puxar o carro para trás, você puxa o freio de mão, aplica essa força F para ele ficar paradinho. Tá? Bom, primeiro passo, DCL. Né? Tem normal em A, normal em B, força F, peso em G e tração. Tá? Tá aqui, ó. Normal em A, normal em B, peso em G, tração. E a força FAT. Tá?
E aqui eu já indico aqui do lado, peso é isso aqui, em kilonewtons, e a tração é isso aqui, em kilonewtons. Está indicado aqui do lado. Tá? Soma em x, vai ficar menos FAT mais T seno. Soma em y, NA mais NB menos P menos T cosseno. Agora vamos somar os momentos. Escolhe um ponto qualquer, somar aqui no ponto A, por exemplo. Tá? Então, o peso vezes 2 gira horário negativo. NB vezes 4,5 gira anti-horário positivo. Tração cosseno é vertical. O braço é 6, gira horário negativo. E a tração seno, o braço é 3, né? Porque é horizontal. E também vai girar horário negativo. Eu sei o valor de T, eu tenho o ângulo, sei o valor do seno e cosseno, eu sei o valor do peso, coloco tudo aqui e acho NB. Sabendo NB, eu venho aqui na equação em Y e acho NA. E aqui, sabendo a tração, eu já encontro o FAT. Aqui eu poderia encontrar o FAT logo no início, aqui, né? Tá? Porque eu tenho o T e tenho o ângulo. O FAT está aqui. Tá? Então aqui, com esse FAT, com esses dois N's, eu garanto o equilíbrio do sistema. Tá?